Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje e que possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexões, para colocar em prática toda essa doutrina de amor, de luz, e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja instruído e inspirado por essa espiritualidade amiga que sempre nos ajuda nesse trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Eu gosto sempre de enfatizar que é um prazer muito especial. Eu fico ansiando e aguardando o mês inteiro, porque o meu normalmente é sempre o último domingo do mês. Então eu fico ali durante o mês todo ansiando a chegada desse dia, e eu tenho, diferente dos meus colegas que falam na casa, né? Eu tenho a bagagem de pegar todas as palestras do mês e fechar o mês, né? De repente eu uso muito do que eles dizem, do que eles trazem para a gente. Então é uma posição bastante confortável, essa de falar no último domingo. Quero agradecer a presença de vocês, realmente a todos os domingos, né? A gente vê muitas pessoas que me parecem, pelo menos, que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos a essa casa, que é acolhedora. Se você hoje, é a primeira vez, ainda estou meio tateando, né? Fique tranquilo, venha outras vezes, conheça a casa, conheça o funcionamento da casa. A gente tem outras palestras também, às terças-feiras, às 15 horas. Tá bom? Tem o estudo terça-feira à noite, 7h30, né, Valéria? Então fica aí o convite, venha, conheça a doutrina, conheça a sistemática, o funcionamento da casa, porque eu também cheguei aqui definitivamente há muito pouco tempo e me sinto muito bem acolhido e pretendo durante muito tempo permanecer na casa, porque é realmente uma casa muito agradável. Eu fiz essa palestra aqui no ano passado, se eu não me engano em setembro, talvez agosto, setembro do ano passado, porque, como eu disse, a gente divulga muito a doutrina espírita. O Centro Espírita Friburguense tem essa característica de divulgar a doutrina espírita, de se basear, de se ater dentro das obras fundamentais, de trazer realmente o espiritismo na sua base fundamental, ou seja, a partir dos ensinamentos, das propostas de Kardec. Então a gente resolveu trazer novamente. Eu estava quase terminando a palestra, e aí fui mexer nas palestras. Eu tenho algumas, né? Tenho muitas palestras no computador, no Drive, e eu resolvi trazer novamente essa palestra, porque eu fico pensando, eu fico me questionando. Eu saio das palestras às vezes pensando, o que fazer com esse conhecimento? Esse conhecimento realmente que nos é ofertado como assistentes, como pessoas que comparecem à casa espírita, nós estamos realmente levando esse conhecimento conosco? Nós realmente utilizamos, digerimos mentalmente esse conteúdo durante a semana? É um conteúdo ou são conteúdos que realmente são aplicáveis na vida, no dia a dia? Eu gosto muito do espiritismo do portão para fora. Eu digo que como é fácil ser espírita na casa espírita, no meio espírita, dentro do movimento espírita já não é muito mais fácil, né? Mas o nível vai aumentando, né? De dificuldade de implementar, de defender essas ideias, de divulgar essas ideias, de fazer com que essas ideias nos sejam úteis. É uma doutrina de experimentação, de vivência, de sedimentação. Você vai incorporando esses conceitos e ele há de fazer efeito, ele há de ter uma resposta, ele tem necessariamente que mexer com a gente, de fazer com que lá fora, como eu disse, do portão para fora, as coisas comecem a mudar a ponto de nós mesmos percebermos que isso está sendo útil para nós, isso está sendo útil para o nosso convívio, para a nossa lida, para o dia a dia, para a nossa convivência no trabalho, no transporte público, no transporte em geral, no trânsito friburguense, né? Que começa a ganhar características de grande cidade. Nós temos uma
uma quantidade de veículos imensa e as mesmas ruas, né, lá do século XX. Então nós começamos a ter problemas graves de congestionamento, de violência no trânsito. Como é que o Espiritismo pode fazer com que nós consigamos olhar para todo esse contexto vigente de forma diferenciada? Como é que esse Espiritismo, como é que esse conhecimento, essa proposta, essa doutrina pode ser uma luz sobre esse contexto, sobre essa realidade, na intenção de nos facilitar o dia a dia? Tantas agruras, tantas dificuldades, né? Como é que o Espiritismo pode nos ser útil? E aí eu trago essa frase do Herculano Pires. Herculano Pires foi um estudioso da doutrina espírita. Quando desencarna, se eu não me engano, em 79, ele deixa 92 obras sobre a doutrina espírita. É uma pessoa assim, a certo ponto, foi até um pouco temida dentro do movimento espírita, né? Uma vez perguntaram a ele, mas professor, por que o senhor não quer mais fazer palestras ali um pouco antes do seu desencarne? O senhor não quer mais estar recusando, estar declinando de todos os convites para palestrar? Ele disse, meu filho, o movimento espírita tem que retomar um rumo. Nós espíritas temos que voltar a fazer espiritismo de vivos, deixarmos de fazer espiritismo de mortos. Ou seja, cuidar da pessoa enquanto nós estamos encarnados. É uma doutrina, um advento que veio para nós espíritos encarnados, para que nós compreendamos essa sistemática, esse processo, né, de reencarnar. Então ele nos diz assim, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Olha que frase, gente. Isso lá no século XX, lá na década de 70, talvez. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É muita responsabilidade. Será que realmente o espiritismo tem toda essa bagagem? Tem todo esse conteúdo? Tem. Ele muda a minha vida. Eu já brinquei aqui em outras palestras, né, que lá pelos 18, 19 anos, um pouco antes talvez, tinha tudo para dar errado. E ali no começo, ali nos 20 e poucos anos, ali eu conheço a doutrina espírita e realmente olhando para trás hoje sobre a ótica, sobre as luzes do espiritismo, eu vejo que mudou o rumo da minha vida. Mudou as minhas decisões, mudou a minha forma de caminhar, a minha forma de enfrentar a vida. Eu sou o que sou hoje, muito graças ao conhecimento que eu adquiri estudando a doutrina espírita. E essa doutrina, que muitas vezes nós nos retemos ali, ou nos contemos dentro de uma certa comodidade. Eu só gosto de estudar o Evangelho. Olha, eu não tiro o Evangelho da minha cabeceira. O Evangelho segundo o Espiritismo. É bom a gente deixar claro que ali é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho do Cristo segundo o Espiritismo, onde os Espíritos trazem para a gente, através de Kardec e a sua equipe, a parte moral, a parte incontestável, o que não se discute, a parte do convite, da conclamação, a mudança, a ressignificação, o redirecionamento. Isso é difícil, né? Mexer no nosso jeito. É muito difícil mudar um hábito. É muito difícil mudar uma forma de pensar. Os paradigmas, principalmente os nossos, são inamovíveis. Mas o Espiritismo faz com que nós comecemos a ter uma boa vontade para rever e admitir, olha, eu acho que eu estava equivocado. Esse é o primeiro passo. Eu vou ler e vou estudar novamente porque eu acho que eu pensava de forma diferente. E se permitir, se deixar mudar, né? Porque senão nós somos tomados pela síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. O problema de morrer assim é que nós somos reencarnacionistas.
Então não adianta, você vai voltar e vai de novo, vai temar até que esse progresso natural, essa forma ascendente de progresso, te tome pelas mãos de forma carinhosa e te leve. Comece a mudar esses valores e esses conceitos. Porque nós tivemos conosco um dos maiores pedagogos. Sabe? Nós temos o exemplo de como ensinar, de como mostrar para as pessoas. Falar de reencarnação, que coisa fácil, né? Que coisa fácil falar de reencarnação, que coisa difícil compreendê-la, interiorizá-la, acreditar que ela também já aconteceu em nós várias vezes e nem por isso nós fomos aniquilados. Porque para reencarnar, eu volto a brincar, tem que morrer. Tem que desencarnar. Tem que abandonar esse corpo físico. É compreender de forma lúcida, mágica, tranquila, inteligente, racional, de que quando o corpo já não tem condições, quando o corpo físico já não tem mais condições de conseguir continuar essa marcha progressista, nos é dado, nos é presenteada a possibilidade de abandoná-lo. E nós chamamos de morte, né? E retomar um novo para continuar a caminhada. Olha que coisa, é uma coisa divina. Quando você interioriza esse valor, quando você interioriza esse direito de renascer, de reencarnar, e começa lá com Jesus, Jesus começa a falar sobre isso, do reino dos céus, de que só é possível compreender retornando, voltando. A vida começa a ficar mais leve. O grande gigante da alma, a morte, começa a perder estatura. Começa a não nos assustar tanto. E mesmo aquelas pessoas que nós amamos, que começam naturalmente a chegar no momento de aspirar uma nova oportunidade, num novo corpo, zerinho, novinho. Nós começamos a compreender e começamos a colocar o nosso egoísmo em segundo plano. Como eu vou viver sem ela? Como eu vou viver sem ele? Me leve junto, Senhor. Calma. Sua hora também vai chegar. Calma. Você não quer que liberte-o? Não quer que a liberte? Calma. Ela já cumpriu a pena. Ele já cumpriu a pena, calma. Vai chegar também o seu momento. E nós não seremos aniquilados. E essa pedagogia da compreensão, do entendimento, né, passa muito pela parábola, pela história. E aí você ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve três vezes, vai ao centro todos os domingos, no nosso caso específico aqui, e está sempre ouvindo sobre essa reencarnação, essa possibilidade da continuidade da vida. Começa a entender e a perceber, interiorizar que nós somos espíritos imortais. Como isso é difícil, gente, de perceber, de realmente interiorizar, de comprar essa ideia para mim. Não, olha, fulano reencarnou várias vezes, ciclano escreveu livros que reencarnou, mas e eu? E lá em casa? E os meus? Aqueles apressados que às vezes nos antecedem sem nenhum aviso. Como compreender tudo isso? Como racionalizar tudo isso? Como trabalhar a saudade antecipada? Nem houve o sepultamento e nós já estamos morrendo de saudade. Como amenizar isso? Como compreender? Como racionalizar isso? Esse é o espiritismo que eu gostaria que as pessoas sempre levassem para casa. Aquele que, como hoje de manhã, por exemplo, quando eu levantei bem, tomei um cafezinho rápido, fui fazer uma caminhada, passei na casa da minha mãe, fiquei lá algumas horas com ela e o meu ânimo, a minha disposição, o meu humor foi caindo de forma violenta, vertiginosa. E quando eu caminhei da casa da minha mãe para minha casa, 600, 700 metros talvez, eu me arrastava.
Até o momento em que, depois de alguns pequenos alongamentos, sentei na varanda, meditei um pouco, parei, pensei um pouco na vida. Usei o espiritismo, utilizei os conhecimentos espíritas. E quando eu subo para tomar um banho, já estava bem melhor. Fui almoçar com algumas pessoas da família, num sítio, num lugar fora da cidade, e voltei muito melhor. E agora, por exemplo, estou muito bem. Essa é a utilização desses conceitos, desses valores. Nós não podemos ficar na retórica. Olha, eu conheço a pergunta 555, a pergunta não sei o quê. Não! Isso é teoria. As absorva, as interiorize. Busque compreender o que eles queriam nos dizer. Nós vamos falar hoje exatamente, daquela passagem lá do capítulo 24, não pôr a candeia embaixo do alqueire. Por que essa parábola? Por que essa passagem? Por que esse capítulo? Porque é isso, nós ficamos muito na teoria. Nós falamos muito da teoria, dos textos, e não levamos com a gente. A gente sai do centro espírita muitas vezes, não estou falando com vocês, nem de vocês, nós saímos às vezes, ou outras pessoas saem às vezes do centro espírita sem levar uma palavra do que ouviu. Continua aturdido, continua confuso, continua aborrecido, continua cabisbaixo. Olha, eu não fico bem, eu preciso tomar um passe lá no final, porque eu não estou bem. Gente, uma palestra de 50 minutos falando de doutrina espírita, falando de Jesus, falando de uma proposta positiva, num ambiente bom, salutar e positivo, você tem que melhorar. Se você não está melhorando é porque você não veio. Quando a gente diz eu estou aqui de corpo e alma, é bem importante isso, porque às vezes a gente vem só de corpo. O corpo vai ao centro, senta no centro, assiste a palestra e continua aturdido, porque não trouxe o espírito. Continuou naquele mesmo ambiente mental, naquela mesma psicosfera. Permitiu que o amigo espiritual ficasse ali no portão, te aguardando para quando sair. Convide-o para entrar junto. Sabe, quando sair de casa, convide os amigos espirituais presentes no lar, os amigos do lar, os nossos mentores. Vamos na palestra? Estou indo para a palestra. Vamos? E esse capítulo diz assim para a gente: nem os que acendem uma luzerna mantêm embaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Não adianta absorver esses conhecimentos, saber tudo de doutrina espírita, no nosso caso específico, ou de catolicismo, de protestantismo, de budismo, no caso de outras pessoas, e não utilizar esses conceitos. Esses valores, essa luz tem que estar disponível para todos que estão na casa. E nós que incorporamos esses valores, temos que dividir isso dentro de casa. Na compreensão, no entendimento. Que oficina maravilhosa que é o lar, né? Tantas pessoas diferentes sendo por contingência na obrigação de conviverem, de viverem juntos. Disponibilizar essa luz, colocar essa luz no alto. Eu sei. Não, eu já sei tudo, agora não divida isso com as pessoas. Coloque essa luz à disposição das pessoas. Não guarde. Não se omita de falar sobre essas maravilhas que te faz sair num domingo à noite de casa e vir ao centro espírita. Que te faz sair de casa numa terça-feira às 15 horas e vir ao centro espírita. Divida isso com as pessoas. Isso é estranho, domingo à noite, na hora da pizza, você vai lá para o centro espírita. Diga para as pessoas o que te traz aqui. Diga para as pessoas que convivem com você o porquê você toma um banho, se arruma, se ajeita,
né? Se prepara e vai ao centro espírita. Por que você chega antes? Diga para elas por quê. Mas é necessário também saber por quê. O que me traz aqui? Por que eu vou lá? Para não deixar que a rotina avassaladora tome conta de nós e nós incorporemos o sentimento de que domingo é hora, é dia ao centro. Eu tenho que ter prazer nisso, eu tenho que buscar algo importante. Eu tenho que perceber e mensurar que eu saio melhor. Que tem possibilidades, olha, hoje ele falou sobre o passe, que eu participo diretamente do passe, que a água fluidificada, a água magnetizada, é para manter o meu nível ali de bem-estar durante a semana. É um auxílio ao passe, à reestruturação, à recondução, ao processo de estabilização magnética. Não é milagre, é compreender o que está acontecendo com a gente. E ele diz assim, olha, ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe embaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Aí ele já mudou. Aqueles que entram, porque nós não podemos também querer converter as pessoas. Porque quantos casais eu conheço que o marido é espírita ou espiritualista e a esposa é protestante? E para não ficar fácil, quando a gente fala protestante, a gente meio que generaliza, ela é de uma igreja dessa renovada, né? Bem com valores e critérios bem sedimentados, bem claros ali, e está casada com um espiritualista, com um espírita. Nós não podemos querer também converter as pessoas, mas nós podemos mostrar para elas, através da nossa postura, das nossas ações, da nossa fala, da nossa capacidade de nos recuperarmos diante de um desafio, de um destempero, de um desequilíbrio, porque isso vai provocar nela, poxa, o cara está mudando, hein? Como é que isso está? Olha, eu acho que esse negócio de espiritismo está fazendo ele ficar assim. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se fazer-se pública. Ou seja, vai chegar uma hora que a sobrevivência do espírito vai ser mais difundida, porque se vocês observarem, todas as religiões espiritualistas acreditam na sobrevivência do espírito. O problema é a destinação, é o que acontece depois, é a possibilidade de se comunicar ou não, depois de desencarnado ou morto, ou de passar dessa para melhor. Mas todos eles não vai para o céu, para você ir para o céu você tem que sobreviver. Não vai para o inferno, tem que estar vivo. Então a gente incorpora isso, não, olha, vai dormir até o dia da volta de Jesus. Tem que estar vivo, para acordar tem que estar vivo. Então nós já acreditamos na sobrevivência do espírito de forma em geral. Mas quem para pensar nisso? Vou contar rapidamente, se não der tempo, não tem problema, né? A gente já contei isso várias vezes em vários lugares. Um dia saí de madrugada de casa para viajar com mais 2 pessoas a trabalho e fomos para Juiz de Fora, saímos bem de madrugadinha mesmo, e quando amanhecia o dia, aquela hora que os motoristas sabem que é bem perigosa e bem confusa, né? Onde ainda não é dia, mas ainda, né, a noite ainda persiste, aquele lusco-fusco, né, que as pessoas dizem. Eu olhei de longe, assim, numa meio reta, assim, na estrada, na 101, ali depois de Além Paraíba, ali, indo em direção a Leopoldina, Muriaé, e eu falei, dá para passar. E ultrapassei uma carreta. Eu acho que não dava, mas eu já tinha começado. E aí, seja o que Deus quiser. E vamos ver aquele silêncio, senso de censura dentro do carro, e eu consegui entrar na frente da carreta. E uma outra passou muito perto. E depois de um certo silêncio dentro do carro, todos os que não estão dirigindo acham que dirige melhor do que de quem está dirigindo. Isso é uma questão normal, é uma coisa normal. Basta num carro com 5 pessoas, principalmente homens, você engata uma ré que todo mundo olha para trás. Você acha que você que está dirigindo não está vendo para onde você está indo. E aí o meu sócio na época, um amigo muito querido, disse assim, Rô,
Não faz um negócio desse, o dia nem amanheceu, como é que você faz isso com a gente? E eu sempre doutrinando ele, falando de espiritismo com ele, ele diz assim, olha o problema que você ia arrumar. Se bate nessa carreta, nessa velocidade, você ia desencarnar. Eu ia morrer. E o Luizão ia dormir até o dia do juízo final. Olha a perspicácia, a inteligência, a rapidez de raciocínio desse cara depois de um susto. Por quê? Porque o espírita, ele católico e o Luizão adventista do 7º dia. Então morrer não é igual. Desencarnar não é igual para todo mundo. Porque essa luz, sabe, que a doutrina espírita traz para a gente, ela calma, ela acalenta, ela dá uma coisa boa na gente. E ele diz assim, e chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram, vieram a Jesus, né, e disseram para ele, por que razão lhes fala tu por parábolas? Por que você conta histórias? E por isso eu contei a história de que eu ia desencarnar, que ele ia morrer e o outro ia dormir até o dia do juízo final. Por que se conta histórias? Se você realmente veio de corpo presente, né, de corpo e alma, aliás, desculpe, de corpo e alma, daqui a anos você vai lembrar dessa história. Por isso Jesus fala e falou por parábolas. Por que razão lhe falas tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus. Se você conversa entre espíritas, você fala de uma forma. Se você faz uma palestra e percebe rostos novos, pessoas neófitas que estão chegando hoje, você tem que mudar a abordagem. Que talvez a pessoa nunca ouviu falar em reencarnação, nunca ouviu falar em espiritismo, veio pela primeira vez, estava em pé ali na porta e quando a Ângela chegou disse, eu posso entrar? Ou seja, não sabe nem que o acesso é livre. Então nós temos que ter esse cuidado, e Jesus tinha esse cuidado. Com vocês que estão do meu lado, que conhecem, eu falo já de coisas mais sólidas, de alimentos mais consistentes, mas com eles é melhor contar histórias, que faz com que eles pensem, com que eles repitam, com que eles cheguem em casa e falem, vou te contar uma história boa que o orador contou lá hoje, e aí conta a história. E nós estamos contando as histórias de Jesus há 2000 anos, de tão boas que elas eram. Mas a eles não lhes é concedido, àqueles que estão iniciando, que estavam ouvindo pelas primeiras vezes os valores, as propostas de Jesus, não adianta aprofundar, não adiantaria aprofundar, porque o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Quando nós estudamos em conjunto na terça-feira ou de outra forma, nós que já conhecemos um pouco da doutrina, vamos aprender mais. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha, tem vida em todos os planetas. E aí o cara cutuca o outro do lado, fala, não falei que esse pessoal de espiritismo é tudo doido? As sondas já foram lá, não tem vida nenhuma. Ou seja, se você dá uma informação muito consistente, muito sólida, a pessoa ridiculariza os valores. Porque não compreende, porque faltam as bases. E aí quando eu falei lá atrás, eu vou resgatar o Evangelho segundo o Espiritismo, que não foi à toa que eu disse dele, é necessário que você comece pelo começo. O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. E aí quando você chegar no Evangelho, você fala, nossa, que diferente. Como eu estou compreendendo melhor agora as propostas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Kardec veio construindo as bases. O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Quando você chega no Evangelho, você já está adequado, já está habituado com a linguagem, com os termos, com as colocações, com as propostas, e não é surpreendido e não corre o risco de deixar, não dá para mim não, isso é muito doido. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque não adianta. Você acredita na reencarnação? O cara que veio pela primeira vez olha para o lado. Acredito.
Agora terminou a palestra, nós vamos todos para a salinha ali, para o passe. O cara nunca ouviu falar em passe, ele vai. Não faça isso. Se você não sabe o que é, não vá. Não vá, porque você vai sentar lá e vai ficar assim, apreensivo, tenso. E quando começar a apagar a luz e todo mundo ficar quietinho, você vai... Eu fico de olho aberto ou de olho fechado? Será que já acabou? Você está de olho fechado, fica aquela coisa. Será que já acabou? Vou ficar de olho em pé, de ouvido em pé. Não vai adiantar, tem que ter conexão, tem que ter ligação, né? Então compreenda o que vai acontecer. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare, eu os cure. Então é necessário ir aos poucos, dando alimento, começar lá, né, com um leitinho, depois uma papinha, depois uma comidinha um pouco mais substanciosa, e até chegar no alimento pesado. Por que a necessidade de mudar? Por que a necessidade de rever meus paradigmas? Por que as minhas verdades, até aqui, tão boas, estão equivocadas? Por que os meus valores têm que ser revistos? Isso é lá na frente. Porque a gente, quando ouve alguma coisa que contraria as nossas verdades, os nossos valores, a gente tende a recusar. Não vou mais. O orador falou aquele negócio lá aquele dia, acho que ele falou para mim. Eu tive esse sentimento quando eu comecei a frequentar o Espiritismo. Convidado pela sogra, olha só. Ele fala que tem pela dor ou pelo amor que você vai para o centro espírita. Eu fui pela mão da sogra. Não sei se é pior ou melhor, mas eu fui para o centro espírita pela mão da sogra. Cheguei passando mal na casa dela, falou, vamos no centro espírita, você vai tomar um passe, vai melhorar. Como eu ainda não era casado, estava namorando, querendo uma liberdade, né, para sair, para passear e tal, não se desagrada a sogra durante o namoro. A gente deixa para fazer isso depois do casamento, né? E aí fui para o centro espírita e conheci o centro espírita. E aí comecei a assistir as palestras, ouvir as palestras. E eles falavam lá na frente, olhando para mim. Eu falava, ela contou. Ela contou como eu sou. Só pode ser isso. E os oradores olhavam e faziam assim, olhavam sintosamente para mim. E eu desconfiado que era comigo. Mas não podia deixar de ir, tinha que agradar a sogra. Até que eu me apaixonei pela sogra e pela doutrina espírita. Porque quando a gente fala, a gente tem que estar inspirado em algo positivo. E uma inspiração maior do que essa não existe. Ele encantava. Ele fazia com que a plateia fosse ao êxtase. A fome desaparecia. Vai lá na Gênesis e lê sobre os milagres. A explicação que os Espíritos e Kardec dão sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas estavam inebriadas pela palavra dele. Quem ia lembrar de comer? Quem ia lembrar? Um filme bom. Entre no cinema e assiste um filme bom do seu agrado. E você sai da vida. Aquilo é como se nada tivesse acontecendo naquele momento. Quando acaba e acende a luz, você está até deslocado. Aí você lembra que está no cinema, longe de casa, mas durante aquele tempo você se encanta. Então nós temos que nos inspirar com a metodologia, com a didática de Jesus. E ele continua, acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Minha cunhada, querendo converter o meu irmão, ela era espiritualista, compra o nosso lar. Lá no século XX, lá mais longe, gente, eu estou falando no outro século. Compra o nosso lar e dá de presente para ele. Daí uns dias ela vem para mim e fala assim, tem que conversar com o seu irmão. Ele já largou o livro.
E aí eu, muito bobinho, ainda incipiente, começando na doutrina espírita, fui lá tirar satisfações com ele. Um cara altamente racional, contestador, inteligente, culto. Cheguei na página 15, 20, tive que parar, cara. Você não vai querer me dizer que existe direito à herança, que existe transporte, que existe... Ele não estava preparado para compreender que aquela narrativa era a visão daquele espírito. Aquilo não é a doutrina espírita. Aquilo é a visão daquele espírito. Se nós aqui todos desencarnássemos, calma gente, daqui 100 anos juntos, e fôssemos para algum lugar, passássemos por experiências na realidade espiritual, e fôssemos todos convidados a escrever o relato, ou a relatar através da escrita o que nós percebemos daquela experiência, sairiam todas as narrativas diferentes. E cada um ia narrar do seu jeito. Então, quando a gente lê uma obra mediúnica, nós temos que entender que aquela obra é a visão restrita e específica daquele espírito. Não podemos confundir isso com a doutrina espírita. A doutrina espírita está contida lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Gênese e no Céu e Inferno, que eu pulei. Nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Ali você lê, estuda e depois você pode ler o que você quiser. Pode ler o que você quiser, não tem perigo. Você vai estar preparado para dizer se é bom ou se é ruim. Porque tem muita coisa ruim no mercado literário fazendo ou pegando carona no espiritismo. Mas muita coisa ruim. E é um processo de educação. A doutrina espírita é um processo de educação. Se hoje eu falo mais ou menos do jeito que eu falo, né, há 30 anos atrás eu falava muito pior. Então meu vocabulário aumentou, minha capacidade de raciocínio aumentou, minha possibilidade de dedução, de conexão, de estruturação das frases, melhorou muito em função do espiritismo. O espiritismo é educação. Fiquei mais comedido. Fiquei mais educado, mais polido. Nossa senhora, eu imagino como é que era então, hein? Porque no centro espírita é fácil, né? Gordinho, simpático, olha que coisa. Vá conviver comigo, né? Vá trabalhar no Lar Abrigo Amor a Jesus. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não embaixo do alqueire, mas os homens que a possuem, em geral, só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Está passando mal? Vem aqui que eu vou te explicar um passe e você vai melhorar. Na realidade, fala assim, vem cá que eu vou te ensinar como melhorar. E eu já mostrei para vocês como uma das possibilidades de melhorar. Eu cheguei às 10 horas em casa pronto para morrer. Nem era para desencarnar, era para morrer. E aí eu sentei na varanda. Respirei, porque a gente às vezes para de respirar. Respira só o suficiente para não morrer asfixiado. Né? Boca aberta. Aquela coisa, né? Aquela múmia, né? E aí, respirei, dei uma ativada, racionalizei o que poderia estar acontecendo. Meu humor, às vezes, muda muito repentinamente. E melhorei. Preciso tomar um passe? Não, melhorei. Então, ensinar as pessoas... eu vou no centro espírita, olha, rapaz, eu vou no centro espírita, quando eu chego em casa eu chego muito bem, olha, eu vou no centro espírita no domingo, a noite de domingo para segunda é a melhor da semana, eu durmo igual... O pessoal costuma dizer que dorme igual uma pedra, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Por que você sente-se bem quando você vai ao centro? Aprenda a fazer isso em casa. Aprenda a criar esse ambiente que nós estamos convivendo aqui agora em casa. Pare um pouquinho, tire lá 15, 20 minutos com uma boa leitura. Depois da leitura, feche os olhos
Faça a digestão daquele texto. Nós estamos vivendo o mundo da instantaneidade, né? Das mensagens rápidas. Né? A Estela fala comigo, Rogério, vídeo com mais de 30 segundos não adianta botar no Instagram. Olha onde nós estamos chegando. Você só consegue reter a pessoa por 30 segundos. Como é que vai ler uma obra de 500 páginas, 600 páginas? Os Lusíadas, o Vermelho e o Negro, o Alienista. Como? Porque as pessoas vieram construindo, nós viemos construindo muros. Né? E a proposta de Jesus é que nós nos tornemos construtores de pontes. Porque a construção de muros demonstra essa capacidade que nós temos de, às vezes, nos restringir à imbecilidade. Não falo mais com fulano. Não vou mais não sei aonde. Eu não vou lá no centro mais, vai. O cara falou que é discordar das pessoas. Discorde, vá aos livros. Busque nos livros as respostas, estude. Pare um pouco, quebre essa instantaneidade da internet, das redes sociais. Busque bons textos. Busque a literatura. Busque o conhecimento, o autodidatismo. É você aprender com você mesmo, com os seus recursos. O mobile está aí na mão, pesquise coisas interessantes, leia sobre assuntos interessantes, edifique-se, construa-se. Não muros, porque muda o ponto de vista, muda a forma de olhar para a vida, muda o foco, muda as lentes. As coisas vão se mudando, porque esse ensinamento, essa proposta da doutrina espírita é uma constante troca de informações. Eu vou no centro, discordo do orador, gosto do que o orador falou, onde eu encontro isso, vá lá nos livros, pesquiso, no caso específico da doutrina espírita. Mas isso acontece no trabalho, acontece em outras coisas. Nós não podemos nos satisfazer com a situação vigente. E ele continua aí arrematando, dizendo assim, o Espiritismo vem atualmente, em 1857, tá gente? Lá no século XIX, ó. O Espiritismo vem atualmente a lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. A pessoa chega na casa espírita ou vem falar com você sobre Espiritismo pela primeira vez e você aprofunda o assunto. Não adianta. Não adianta. Tem que ficar na superfície. Tem que mostrar para ele os benefícios, sabe? Olha, eu cheguei mal em casa e consegui melhorar sozinho. Olha, se eu de tarde eu chego em casa, paro um pouquinho na garagem, ouço uma música, respiro, para não correr o risco de entrar em casa e maltratar as pessoas que eu amo. Porque eu venho da rua azedo. Eu venho da rua aturdido. Então é preciso se reequilibrar. Isso é ferramenta que o Espiritismo nos mostra. Sabe que as coisas vão acontecendo, aquela sucessão de catástrofes, de problemas, e você vai absorvendo aquilo e não tem como matar ninguém, como bater em ninguém, e você chega em casa e descarrega no cachorro que vai te receber na garagem. Sai pra lá. O cachorro para e fala, mas o que houve? Desde de manhã que eu não te vejo, eu estava te esperando aqui o dia inteiro, todo carro que passava eu pensava que era você que estava chegando. Você é meu amor. Isso para falar do cachorro. A gente corre o risco de maltratar outras pessoas, né? Outros seres. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1867. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Creio, acredito porque eu compreendo. Porque eu acredito. Eu sei porque eu acredito. E para a gente já começar a caminhar para o encerramento, Beda é um santo lá da igreja, lá mais da igreja ortodoxa, né? São Beda, ele dizia assim, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, guardar o pulo do gato, sabe? Só eu. Quando eu saio de férias, a empresa treme. Porque se basta um computador dar um pau que tem que me ligar. O portão para de funcionar, tem que me ligar. Queima uma lâmpada, só eu que sei qual disjuntor.
Cuidado. Cuidado. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina. Já pensou eu desde 10 horas da manhã aturdido até agora? Eu sei os caminhos. Conheço o que pode ter acontecido com aquele azedume instantâneo e soube combatê-lo. Quem me visse 2 horas da tarde num sítio, batendo papo numa mesa com mais 9 pessoas, fala, não é aquele cara de 10 horas da manhã. Não perguntar o que se ignora. Acredita na reencarnação? Acredito. O que é mesmo? Não sei. Se você não sabe, busque os livros, converse com as pessoas que sabem, busque o conhecimento. Se eu estou falando só de reencarnação. Então, só para repetir, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Mas nós somos seres que buscamos o sucesso, embora o sucesso seja um lugar solitário, isolado, e que desperta sentimentos temerosos. Quando você chega a um certo nível de realizações, cuidado com quem é realmente seu amigo ou quem são realmente seus amigos. E aí a gente muda a colocação do Beda. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. É só tirar o não. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. Nós temos que aprender a compartilhar. Nós temos que aprender a dividir. Nós temos os exemplos, sabe? Se não em casa, na família. Na rua eles dividem as coisas. Eles compartilham. O conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecimento liberta. Olha, vem a morte aí. Tranquilo. Não tem jeito? Não tem jeito. Você vai morrer realmente. Beleza. Daqui a um tempo eu volto. Aguenta aí que eu já volto. Segura aí que eu já estou voltando. Tempo é relativo. Somos espíritos imortais. Nós temos que trocar a lente, a forma de ver a vida, a forma de encarar as coisas, os problemas, vê-los como desafio. Então você não perde a paciência. Nossa! Então você não fala áspero. Você não é muito. Imaginem há algumas décadas atrás. Mas é importante a gente entender e perceber e parar, sentar, fechar os olhos e olhar para trás. Como eu já fui bobo. E o pior de ver como a gente vem mudando é perceber o quanto ainda falta para mudar, o quanto de espaço tem para melhorar, o quanto nós podemos ser melhores do que somos hoje. É um grande desafio, é gostoso quando você se supera, quando você consegue derrubar as barreiras, né, que você acha que são intransponíveis. Você se enche de contentamento. O que eu estou aprendendo está me sendo útil. Eu não estou indo lá só porque é domingo, 7 horas da noite. Eu não estou indo lá porque toda terça-feira eu vou. Eu estou indo lá porque tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu ouço, aquele silêncio ensurdecedor do começo da palestra, não sei se vocês perceberam, 4, 5 minutos antes do começo, o silêncio aqui dentro era ensurdecedor. Sabe, nós chegamos realmente no centro espírita. O espírito veio, acoplou o corpo, sabe? Nós realmente chegamos aqui de corpo e alma. E agora, quando nos aproximamos da ida, da hora de ir embora, temos que ficar atentos, recolher todas essas ideias e levá-las conosco. Porque elas só serão úteis dali do portão para fora.
Elas só serão úteis quando você chegar em casa. Elas poderão ser úteis amanhã de manhã quando você levantar. E antes de pular da cama aturdido e atrasado, se dê 5 minutos. Programe o seu dia. Acalme o seu espírito. Prepare-se para mais um grande desafio. Eu venho treinando isso há algumas décadas. E eu acho que tem melhorado. Eu acho que tem melhorado e tem me dado bastante satisfação essa caminhada. Que nós possamos encarar todas essas propostas como um grande desafio, como um gostoso desafio, de nós mesmos olharmos para nós amanhã de manhã no espelho do banheiro, do quarto, do closet e dizer assim: rapaz, como você está mudando, hein? Tem gente até achando que você está ficando bobo. Porque muitas vezes a gente não abraça a mudança, não incorpora um novo valor, porque pensamos: o que vão dizer? O que vão dizer se eu não reagir? O que vão dizer se eu não maltratar aquela pessoa? Porque é isso que eles esperam. Mas eu não posso viver a ansiedade, o desejo das outras pessoas. Eu tenho que viver o meu momento, a minha vida, o meu momento aqui, sabendo, no nosso caso específico, que somos espíritos imortais, que esse é só um capítulo. E que se não der para terminar, a gente vai ter quantas e tantas oportunidades que forem necessárias. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado por me ouvirem, com essa atenção durante todos esses minutos.